Uma vez que a análise de estabilidade não foi favorável, né, não obteve o fator de segurança mínimo exigido por norma, né, uma opção é desenvolver a solução de grampeamento desse solo. Então aqui deu fator de segurança abaixo do esperado, então eu vou criar aqui uma situação onde eu vou grampear. Então eu vou fazer uma alocação aqui, ó, que a partir de uns 50 centímetros mais ou menos do topo da contenção, eu vou iniciar um grampeamento. Né? Então eu vou colocar 50. Eu vou analisar como eu vou grampear só a parte de cima, depois só a parte de baixo, para a gente ver qual solução a gente encontra aqui. Aqui eu vou reduzir para uns 50, mais ou menos. Né? Nessa região aqui vão ter estruturas de concreto, né? Então não faz muita diferença esse trecho reto aqui não, tá? Né, na prática lá no local. Aqui seria interessante a gente deixar taludado, né, para não influenciar na análise, né, de estabilidade. Né? Mas aqui não vai passar nenhuma superfície por aqui, porque a gente tem a contenção aqui já criada. Então eu vou fazer somente na parte de cima, então eu vou criar um grampo, né? Então para criar o grampo é só adicionar o suporte, né? Tem jeito de criar a mão livre, cada grampo, né? Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer eu vou criar o conjunto, porque se eu precisar de fazer uma revisão, eu reviso todos de uma vez só. Então a opção que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Aí eu vou criar com 3 metros, a distância entre o outro eu vou deixar de 2,50 para iniciar a análise e vou criar de qualquer jeito. Por quê? Porque dependendo de como você criar a sua análise, foi criado. Né, eu não gosto de ficar prevendo o ângulo que foi criado. Né? Eu acho mais fácil criar de qualquer jeito e depois ajustar aqui. Ó, acabei deletando aqui, ó, voltar. Eu quero modificar esse conjunto aqui de grãos. Então eu vou referenciar com um ângulo a horizontal e vou dar um... Aqui eu também errei, eu acho que eu vou ter que refazer, porque eu quero distribuir na vertical, aqui com a horizontal, e vou dar um OK para ver o que vai acontecer. Vou aplicar. Tá, aí ó. Ele, né, girou aqui os grãos. Se eu jogar uns 300 graus, o que acontece? Ó, ele fica ao contrário. Vou jogar 250. Então vou jogar 280 aqui. Se aumentar, ele tá 210. Vamos ver o que acontece. Beleza, está começando a chegar no que a gente quer. 180. Ele está vertical. Eu quero 10 graus, então eu tenho que diminuir 170. Ele foi com 10 graus. Fechei e confiro se ele imprimiu os 10 graus aqui para mim. Para fazer a cota, como a gente já mostrou, por exemplo, o ângulo, é só clicar aqui, ângulo na referência e puxa o ângulo aqui. Então o grampo ficou com 10 graus, né? E eu já fiz uma configuração aqui dos materiais, né? Então vem aqui em suporte, eu criei o grampo, coloquei aqui como Soil Now. Aqui o grampo, né, ele tem o trabalho, né, passivo, né, ativo seria tirante. Coloquei uma distância, aquela distância que eu coloquei na distribuição foi vertical, aqui é na horizontal. Coloquei a carga, né, tensão máxima da barra do grampo, né, não coloquei nenhuma tensão na placa e esse seria minha força do bulbo, né? Força ao longo
de aderência ao longo do grampo, tá? E dão OK. E lá, então o que eu estou criando aqui? Qual situação? Uma situação onde a gente tem grampos a cada 2,50. Eu vou cotar aqui só para a gente acompanhar o que a gente vai fazer. Então tem grampos a cada 2,50 na vertical e grampos a cada 2,50 na horizontal. Então criei, eu vou calcular. Toda vez que você edita a situação, ele te pede para calcular de novo. Tá, então não teve alteração, uma vez que o grampo não está atuando, né? O grampo não está interferindo com a superfície de ruptura. Então aqui é mais tentativa e erro, né? Tentativa e erro no sentido de eu já sei que a superfície de ruptura está passando aqui, né? Eu vou colocar um grampo para transpassar essa superfície de ruptura 2 vezes, uma vez, não sei. Mas como a gente está fazendo a título de estudo, né? Eu vou ver o que acontece se a gente aumentar de metro em metro. Então aqui estava com 3, vou passar para 4. Aumentou um pouquinho, vou lá e calculo de novo. Aumentou pouquinha coisa aqui no resultado. Não foi um aumento significativo. Né? Também não chegou a 1,1. Né? O grampo já começou a passar pela superfície de ruptura, o de baixo ainda não. Então pode ser que na próxima, né? Por que eu fiz o conjunto de grampos juntos? Porque se eu tivesse precisando de revisar esses grampos, eu ia ter que clicar um por um. E agora, como é um conjunto, eu altero aqui. Eu vou passar para 5 agora, 5 metros. E ele atualiza todos, né? Então aqui, ó, agora eu comecei com 3, ele já está com 5 metros. Ó. Vou pedir para calcular. Aqui no preview do cálculo já dá para saber qual que é o fator de segurança, aumentou um pouquinho só, mas ainda não é satisfatório, porque a gente tem que buscar, né, a princípio 1,5 de fator de segurança. Tá. Então vou passar para... Agora eu vou fazer de maneira mais dinâmica aqui. Vou passar para 6, ok, roda de novo. Eu tenho costume de só clicar no interprete, porque ele sempre vai solicitar para calcular. Ele nunca vai apresentar sem antes calcular. Aqui já foi para 1,1. Sete. 1,13, ó. 1,13. Vou colocar 8. Um 1,13 de novo. Vou só dar uma olhada na superfície de ruptura, porque pode ser que o fator de segurança, quando entrar no próximo material, ele pare de se modificar. Então, agora ele vai entrar no material diferente, com a característica um pouco melhor. Aí, começou a entrar aqui, ó. Então pode ser que... Ela, ó, continua com 1,13 do mesmo jeito. Então, por experiência, a gente vai ver que a gente vai continuar aumentando o grampo. Cheguei a 10 metros. Ó. Olha lá, não alterou. Eu vou aumentar só até esse grampo de cima entrar na região do material com melhor capacidade. Mas, né, por experiência, a gente sabe que não vai ser uma mudança significativa. Ela continuou com 13. Vou modificar de novo aqui. 12.
No próximo ele já vai entrar no material. Continuou com 13. Entrou no próximo material. Pode ser que ele aumente um pouquinho agora. Olha lá, também não. Vou fazer a última aqui. 14 mesmo. Vou chegar até 15, só de curiosidade. Olha lá, ele não sai. Então vou fazer só mais uma, 15. Ok. Olha lá, não modificou. Por quê? Não é aumentando o grampo que a gente vai modificar a situação. Né? O que eu vou fazer agora é criar do mesmo jeito que eu criei o outro aqui embaixo. Então vou colocar mais ou menos a 50, ó. Tô pegando a referência daqui, ó. Vou subir. Beleza. Vou modificar eles. Horizontal, da última vez foi 170, agora eu já aprendi, aqui eu já tinha colocado vertical, 170, apliquei, olha lá, ó. Não aceitou. Aqui estava marcado na última vez, ó. Agora aceitou. Fecho. Vou colocar uma linha para eu conferir o ângulo. Não adianta nada a gente fazer com o ângulo errado. Então a premissa do projeto é 10 graus e vou deletar essa daqui da parte de cima. E vou começar o processo todo de novo. 1.05, né? Os grampos estariam fora da região da superfície de ruptura, né? Um aqui nem pega direito, porque ele está fora, e esses aqui não estão nem trabalhando, eles estão dentro do material que vai ser rompido. Então vou acrescentar mais 1 metro, ok. No final, né, no ponto do projeto executivo, eu pegaria esse grampo e subiria ele um pouco mais para ele ficar dentro da superfície de ruptura, né? Estar trabalhando dentro da superfície. Aumentou muito pouco aqui o resultado. Né? Pelo menos, né, houve uma modificação, a superfície parou de passar aqui embaixo, então significa que com um grampeamento, né, mais simples aqui embaixo, a gente já altera a superfície de ruptura e pela experiência a gente vai modificar esses grampos aqui de tal forma que a superfície fique somente aqui em cima, então não tem muito porquê a gente ficar trabalhando aqui. Né? Eu vou fazer algumas simulações aqui só a título de estudo. Né? Então eu vou calcular com 5 metros, vou só rodar aqui, não vou apresentar a superfície. Olha lá, 0,6, então ela estaria lá em cima, né? Não modificou. Vou colocar com 6 metros agora. Já está passando, os grampos já estão no material um pouco melhor e a superfície não altera. Né? Então esse tipo, né, de estudo, né, esse treinamento é interessante para a gente tentar prever o comportamento da análise. Então a gente pode fazer aqui várias situações que não vai alterar o resultado. Tá. Então a gente vai aumentar aqui, já entrei no material melhor aqui embaixo e não alterou aqui na parte de cima. O que eu vou fazer agora então vou voltar esse aqui para um mínimo, vou colocar só 1 metro de grampo. A superfície, ela vai voltar a passar embaixo.
né, esses grampos não estariam trabalhando de jeito nenhum, eu só vou deixar eles porque ele pode ser uma solução no futuro. Então, voltei para a situação anterior, vou criar meus grampos aqui, com horizontal, estou tentando colocar carga, grampo, com horizontal, aqui é com vertical, e vou criar aqui. Beleza, criei, vou modificar para ficar com 170 em relação ao de 180, beleza. Então a gente sabe que não vai ter alteração aqui também, porque não estava passando da primeira vez. Então só para a gente ver geometricamente, não seria isso que iria alterar o resultado. Então, se o comprimento não altera o resultado, nem embaixo, colocando embaixo, nem em cima, provavelmente isso não vai ter tanta influência se a gente pegar, por exemplo, colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 15 graus, com 15 graus desse aqui, eu vou deletar esse aqui que vai ficar me atrapalhando. Vou colocar 15 graus aqui. Aqui, ó, vai ter uma alteração porque de fato a gente está colocando grampo em cima e embaixo. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Aumentou o fator de segurança, mas, né, o que a gente vai perceber aqui que a gente vai aumentar grampo e não vai ter alteração no fator de segurança. Então eu vou passar para o segundo etapa, né, de estudo. Eu vou voltar esses aqui para o mínimo, porque a princípio o problema não estaria aqui embaixo. Eu vou voltar aqui, isso aqui também para o início do nosso estudo. Eu vou colocar 1 também. Eu vou zerar meu estudo. Nesse aqui, a gente vai trabalhar com o espaçamento vertical. Eu vou passar para 2, para esse da parte de cima. Passando para 2, aqui eu vi que vai ter um problema. Porque aqui eu acho que poderia ter mais um grampo. E como ele foi criado... Ah lá, não teria não. Vou só fazer um teste aqui. Se eu passasse isso aqui para 1, será que ia criar mais grampos ali? Ó, criou. Então o problema não é esse não. Então é 2 aqui. Vou aplicar. Beleza. Aqui não vai ter alteração nenhuma, né? Porque está com 1 metro. Então não alterou. Fator de segurança. Vou passar para 2. Não alterou o fator de segurança. Vou passar para 3. Não alterou. Vou passar para 4. Alterou pouquinha coisa. Vou passar para 5. Pouquinha coisa também. Vou passar para 6. Pouca coisa. Vou só ver como que está o comportamento da superfície aqui. A gente não pode perder isso de vista, não. Beleza. Eu vou chegar até 10 só nesse estudo, tá? 7. Aumentou pouquinha coisa demais. 8. A superfície ainda está, né, de cima e embaixo do talude. Então não vai ser essa modificação que a gente está fazendo de comprimento que vai resolver a situação. Né, já estamos chegando no 1.2, ele quase 1.2, e não resolveu, e os grampos estão ficando extensos. Então a ideia não é
crescer tanto os grampos, uma vez que isso não vai fazer diferença. Tá, o próximo ajuste, então eu estou eliminando as situações aqui. Então, grampos muito espaçados, compridos, mesmo sendo profundos, não está resolvendo a situação. Então, o que eu vou fazer? Eu já passei a configuração deles aqui para o vertical a cada 2 metros. Tá? E para ficar com uma situação padrão, por enquanto eu vou seguir a mesma configuração para esses grampos aqui. Mas a princípio não mudaria nada. Vou passar eles para 2,50 só para ficar com o mesmo conceito. No futuro, eu posso criar uma característica para esses grampos da parte de baixo, deixar eles mais espaçados, uma vez que, se eles não precisarem ter uma malha mais fechada, a gente deixa ele só para uma estabilização local. Mas eu mudei aqui, o fator de segurança não mudou. O que eu vou fazer agora é pegar nas propriedades do suporte e vou alterar aqui para 2 também, porque eu comecei com uma malha de 2,5 por 2,5, já alterei lá a vertical para 2, então ficou com uma malha de 2,5 por 2, e agora eu vou voltar para ser uma malha quadrada, de 2,5, de 2 por 2. Vou dar um OK e vou avaliar qual que é o resultado disso. Aumentou muito pouco, né? Aqui a gente já está com o grampo com 10 metros, né? Então aqui, se a gente alterar aqui, ó, a gente está com um grampo de 10 metros e não teve alteração na situação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para a situação atual. Aqui eu já vou colocar 3. Aqui eu vou aumentar só 1, agora eu estou analisando a situação de forma global. Já vou tentar resolver colocando a malha maior possível com o menor comprimento de grampo. Então, aqui está com 3, aqui está com 2. Não teve modificação. Aqui eu vou passar para 4. Eu vou deixar sempre esses grampos da parte de cima maiores, porque aqui a gente tem um material, a espessura de material pior, né? Maior, a espessura maior desse material pior aqui. E aqui já está com o material, né? Está chegando mais rápido, o material melhor. Então passei lá em cima para 4, aqui embaixo para 3, e vou ver se isso faz diferença. Não fez tanta diferença, vou analisar para ver se agora eu vou ter que olhar a superfície um pouco mais com mais frequência. Não estaria mudando também, né? O que daria para otimizar seria esse grampo que não está praticamente trabalhando, né? Os grampos ainda estão dentro da superfície de ruptura, então o momento de alteração da superfície de ruptura é agora. Então aqui eu estou com 4, vou passar para 5. E aqui eu estou com... Agora vai ter uma alteração. Vamos ver o que vai acontecer. Eu modifiquei só a parte de cima. Foi 1 para 1. Beleza, a superfície ainda continua aqui. Então eu vou mexer na parte de baixo para ver se a gente influencia essa superfície de ruptura. Aumentou um pouquinho ali no fator de segurança. Né, a superfície ainda está aqui, uma global, né, na região do talude. Então eu vou... Agora eu vou empatar os comprimentos aqui, eu vou colocar tudo 5. Vamos ver se ela modifica. Praticamente não mudou. Vou acrescentar mais 1 metro aqui em cima. Então isso é mais uma tentativa e erro, para a gente tentar buscar o menor comprimento possível. Está aumentando muito pouco. Aqui eu vou passar para 6 também. Aqui até então eu estou com 6 em tudo.
Aqui eu vou passar para 7. Aqui eu vou passar para 7 também. Está aumentando, mas, né, pelo visto, os comprimentos estão já fora da... Ó, tá modificando, ó, modificou um pouco. Ó. Então pode ser que esse da parte de baixo não precisem ter um comprimento maior do que esse. Né? Vamos tentar trabalhar esse da parte de cima aqui. Então, se a gente acrescentar mais um aqui para ver o comportamento deles, ok. Vamos ver para onde que essa superfície foi. Olha lá, voltou a descer, ficou com uma global aqui embaixo. Então, pelo visto, a gente vai continuar aumentando esse comprimento e não vai surtir efeito. Olha lá, 1,28 continuou. Pode ser que a superfície altere um pouco, mas não vai ser nada significativo. Né? Continua ficando global aqui. Então, vou chegar até 10 aqui e vou parar. (28) do mesmo jeito. Né? Agora eu estou acompanhando a superfície um pouco mais de perto para ver se ela tem alteração. Não teve alteração da geometria, praticamente. Vou trabalhar aqui embaixo até os 10. Continua no 28. A superfície também não mudou. Então, a solução não é essa. Né? Vamos chegar no 9 aqui. Não vai mudar também. Olha lá, não mudou. Então, a solução não seria essa aí. O que eu vou fazer agora é modificar aqui para 1,90, por exemplo. E para seguir a mesma ideia aqui, 1,90. Já apareceu o grampo lá de cima. Eu voltaria isso. Vamos considerar que o mínimo nosso é 3 metros. Voltamos para a estaca inicial. Vamos ver o comportamento da superfície, né? Os grampos ainda estão por fora dela. Eu vou trabalhar esse aqui 1 metro a mais por enquanto. Não alterou, fator de segurança praticamente. Né? Não teve alteração da superfície de ruptura. Vou colocar um 5. Praticamente não mudou. Com 6 aqui. Praticamente não mudou. Os grampos aqui de cima já estão por dentro, né, por fora da superfície de ruptura. Então não vai ser esse comprimento que vai influenciar. Vou começar a ajustar esses de baixo aqui para ver se a gente consegue modificar a geometria da superfície de ruptura. Aumentou um pouco, mas não foi nada relevante. Não modificou a geometria.
Aumentou um pouco, mas a princípio não vai mudar a geometria. Eu vou até igualar com esse aqui. Então a gente já começa a entender que não adianta a gente aumentar uma vez que a gente vai só fazer mais do mesmo. Então esse aqui está com 6. Eu já cheguei esse aqui com 6. A superfície de ruptura, né, nem foi alterada. Ela foi alterada aqui um pouco. Vamos ver se a gente subir esse aqui um pouco. Passar para 7. Aumentou um pouquinho mais. Né, a superfície está tentando fugir aqui do grampo aqui. Se a gente colocar mais um... a gente já está chegando aí nos 10 metros de grampo. E não vai ser relevante a situação, né? Não vai ser satisfatória a situação. Voltou para a superfície global, então a gente vai agora só aumentar o comprimento, praticamente não vai mudar. Seguindo o nosso critério, eu vou voltar aqui, em vez de ser 2, eu vou voltar para a malha quadrada, 1,90 por 1,90. Não teve alteração, ó, nem reduziu os grampos e não teve alteração. A superfície continua passando por aqui. Eu vou aumentar um pouco os de baixo, só para ver se muda a situação. Travou ali no 1,28. Começou a sair aí dos grampos. Então, de maneira mais prática, eu já vou modificar aqui para 1,80. Aqui também 1,80. Já vou pegar aqui nas propriedades de suporte, já vou passar para 1,80 também e acelerar o processo. É de tentativa e erro mesmo, para a gente tentar chegar na melhor, né? Tentar economizar para o cliente. A gente sempre estudando pelo mínimo, né? Até chegar no fator exigido por norma. Aqui já estaria, né? A análise, a superfície praticamente não mudou, né? Está lá na parte de cima. Mas agora a gente vai aumentar aqui mais um pouquinho, vou passar para 9. E praticamente ela não vai mudar. A gente vai aumentar muito os grampos, não vai ter alteração. O que eu vou fazer agora é intervir na distância. Vou colocar com 1,7 aqui. 1,7 aqui. Lá dentro também, só para ficar padronizado, né? Sempre uma malha quadrada, 1,7 aqui. Vou calcular novamente. Já chegou a 1,4. Vou avaliar qual que é a geometria da superfície. Então, praticamente, os grampos já estão fora da superfície de ruptura e o fator de segurança não está sendo alterado. Já cheguei no 1,4 pelo menos.
O que a gente pode fazer depois é, né, tentar trabalhar para esses grampos onde na superfície, né, a gente está muito fora da superfície, a gente tentar reduzir o tamanho de grampos desse da parte de baixo aqui. Né, e a gente faria em cima de um estudo já validado. Tá, eu acho que, vamos fazer um teste aqui, que aumentar não vai ser a solução. Vou passar aqui para 10. Mesmo se for a solução tá muito comprido os grampos, né? Então a gente vai aumentar aqui e ainda não vai ser satisfatório. Não sai de 42. Então eu vou seguir o processo. Vou passar aqui para 1.6. Ok. Aqui 1.6 também. E já vou seguir o processo de adotar uma malha quadrada, 1.6. Vou rodar. Eu cheguei a um 45. Olha lá, um 45. Né? A gente ainda tem a opção de vir aqui e mudar a apresentação do fator de segurança ali, deixar só uma casa decimal, ó, onde ele vai arredondar. Né? Mas a gente tem que ter consciência que está existindo um arredondamento. Então, por enquanto, eu vou deixar 2 casas decimais. O que daria para melhorar aqui? Né? Se a gente tiver algum problema, a gente pode pegar essa gordura aí e fazer um ajuste. Aqui eu estou com 9. Aqui eu estou com 10 já. Se eu mudar para 11, não vai ser isso que vai resolver o problema. Olha lá, 45. Então o comprimento aqui não vai ser a resolução do problema, não. Então eu vou voltar esse aqui para 10. Eu posso diminuir a malha, que talvez resolveria, né? Passar aqui para 1.5. E 1.5, por exemplo. Não vou nem alterar a horizontal, não. Vou calcular aqui para ver o que vai dar. Olha lá, até abaixou um pouco. Agora eu vou ter que... Está dando 45, 1.5. Não foi isso que resolveu, até atrapalhou um pouco. Agora deu 1.6. 1.5, 1.5 deu fator de segurança de 1.46, que para mim, arredondando, já é mais interessante do que estava anteriormente. 46. Né? Mas não foi isso que salvou a análise de ter fator de segurança de 1.5. Mas aí vai critério, né? Isso aqui é só um estudo inicial, onde a gente vai trabalhar ele no projeto executivo. Então aqui eu voltaria para 1.6. Aqui também, porque eu tenho outras análises para fazer de outras regiões, então eu vou deixar para fazer um resumo ao final, onde se eu tiver problema em outras regiões, né, o critério que eu vou adotar a princípio é o critério para o projeto todo e não para cada região. Só se tiver muito problemático, a gente adota um critério para cada região para tentar economizar para o cliente sem perder aí no fator de segurança. Né? Ficou com 1,45. A princípio, esse é meu limite, né, mínimo, né, inicial aí de projeto básico, onde eu vou consolidar isso no projeto executivo. Né? Então aqui ficou com 9 e com 10, né? São grampos relativamente grandes, né? Então daria para pensar aí passar 1.5 e tentar reduzir um pouco o comprimento para a gente tentar dar uma economia para o cliente, tá? Então o universo, né, de adotar a solução de grampo é esse.
espaçamento entre grampos, comprimento, propriedades do grampo, né? Eu vou avaliar também essa aderência aqui do bulbo, né? De repente, se a solução for grampos menores, a gente tenta adotar uma tensão de placa aqui, adota uma placa, né, no projeto executivo, e a gente consegue tentar gerar uma economia não de material, mas de produtividade, né, grampos mais curtos, né, grampos mais espaçados para o cliente ter uma produtividade de execução, né? Então, não necessariamente focar entre espaçamento e comprimento, né? Tem outras questões, né, que a gente vai, ao longo do tempo, aí, gravar os conteúdos para abrir, né, oportunidade para discussão. Mas, por enquanto, né, a criação de grampo foi apresentada, né, alguns pontos de vista na hora de fazer a parametrização deles, e ao longo, né, do curso aí, a gente vai aprendendo, né, em função das situações, né? Para a gente aprender a mexer no programa, né, tem que ser de uma forma mais simples. E a gente vai conseguir aprofundar as análises quando a gente estudar os casos, né? Então, eu vou trazer alguns projetos, algumas situações onde a gente vai trabalhar um pouco melhor, né, a questão de conceito, dos grampos e tudo mais, e a gente deixa essa parte mais operacional para o início, para a gente aprender a mexer no programa. E no futuro a gente vai lapidar, né, esse conhecimento aí dentro da análise de estabilidade, utilizando o programa, né, Slide da Rocksize, e com o tempo a gente vai evoluindo aí nos estudos, ok? Então vou ficar por aqui, um abraço.